Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso Talking Techs. Eu sou o Thiago Braga e antes de começar, a gente queria agradecer ao nosso patrocinador, o pessoal do Wealth Family, como sempre. Eles, como vocês sabem, com cursos voltados para contadores, advogados, assessores financeiros, na área de planejamento patrimonial e sucessório. Em algum lugar por aqui vai aparecer as redes sociais. Então, a gente pede que vocês sigam e acompanhem os conteúdos, que vale muito a pena. Você também, Peroba, Vini. Acho que é o nosso recadinho inicial. Passa a palavra para o Vini, sem mais delongas, para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, pessoal, como vocês estão? Indo direto ao ponto, hoje a gente tem a imensa satisfação de, mais uma vez, trazer aqui no nosso podcast, agora no Talking Techs. Ele já tinha vindo no Jovem Techs. Uma pessoa que sempre atendeu a gente da forma mais gentil, carinhosa possível. Uma sumidade no nosso mercado, no nosso mundo de direito tributário. Então, antes de tudo, Peroba, a gente quer te agradecer muito por ter topado mais uma vez o convite. Vir aqui, separar um tempinho do teu dia, que é muito concorrido, que a gente sabe disso, para conversar um pouco com a gente, com a nossa audiência. Então, vou pedir para que você se apresente, não que isso seja necessário, naturalmente, mas depois de se apresentar, já falar um pouquinho de como começou sua carreira no direito tributário e, indo também direto ao ponto do nosso assunto de hoje, da conversa, falar do setor de tecnologia. Todo mundo sabe que você talvez seja a maior referência do país nesse ramo, então, por favor, fique absolutamente à vontade e muito obrigado mais uma vez por vir aqui. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Imagina, maior prazer. Vocês sabem que eu tenho maior vontade e interesse sempre de participar, né? Porque eu acho as conversas tão legais. Eu já havia gostado da conversa quando a gente tinha feito aquele primeiro debate na época do Jovem Techs. Jovem Techs. E quanto tempo faz aquilo? Já faz faz um tempinho, anos, né? E agora, nesse novo projeto de vocês, quando eu comecei a ver as primeiras conversas, eu já achei muito legal o formato, a maneira como vocês estão conduzindo o assunto, as entrevistas que eu já pude acompanhar. Eu já fiquei super contente, então fiquei feliz quando recebi o convite de vocês. Então, Braga, Vini, muito obrigado pela acolhida e pelo convite, pelo interesse em conhecer um pouco mais da minha carreira e falar um pouquinho do que está acontecendo no país nesse momento em relação à tributação. Aproveitando o gancho e tentando seguir a sequência do que você me pediu para falar, contar 2 minutinhos, me apresentar e contar 2 minutinhos da minha carreira, né? Meu nome é Luiz Peroba, assim que eu sou conhecido. Peroba é o nome da minha mãe, mas ele... que legal. Não é nem o nome do meu pai, eu nem assino com o nome do meu pai, é o nome da minha mãe, é curioso. Meu pai sempre ficou bravo com isso. Mas desde o colégio me chamavam de Peroba. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fiz colégio aqui. E desde o colégio, todo mundo, meus amigos já me conheciam por Peroba. É um nome forte, tem poucas famílias, especialmente aqui no Sudeste, que tem o sobrenome. Então, eu sempre usei. Depois da faculdade, sempre usei. Aí, profissionalmente, fiquei conhecido por isso. Quando eu chego numa reunião, alguém me chama de Luiz, eu falo... eu paro a reunião na hora. Eu falo, gente, é capaz de eu nem olhar, assim. Eu normalmente uso Luiz para falar com um gringo. Quando os gringos não me conhecem, quando eu tenho algum cliente novo, tal, eu uso o Luiz porque é mais fácil quando eu estou no exterior. Mas a partir de um certo tempo, os clientes vão me conhecendo, até eles ficam sabendo que meu nome é Peroba, porque acabam ouvindo de outros lugares, e aí até gringo começa a chamar de Peroba. Então, é como eu me identifico mesmo. Eu estou no escritório, sou sócio do Pinheiro Neto, hoje em dia sou membro do comitê diretivo, estou no escritório há 33 anos. Faço esse ano 33 anos, assim, é minha carreira inteira.
O único período que eu fiquei fora, eu fiquei 1 ano fora trabalhando em Nova York, num escritório americano que o Pinheiro Neto organizou e me mandou para lá. É um ano muito curioso da minha vida, porque foi o ano do September 11. Eu estava em Nova York, em Manhattan, no ano que as torres caíram. 6 meses antes, 6 meses depois, eu estava casado com a minha mulher e tal. Então, depois a gente pode conversar à parte sobre isso, mas eu tenho histórias... É um momento trágico, evidentemente, mas eu tenho histórias muito curiosas. Ter vivido aquilo de perto com aquela intensidade foi marcante na minha vida. E o curioso é que eu sempre no escritório lidei com todas as questões tributárias. O escritório tem um modelo que ele foi sendo alterado ao longo do tempo e talvez tenha se desenvolvido e se intensificado nessa direção da gente não fazer grandes divisões internas. E depois que eu virei sócio, então, eu fui um dos grandes defensores disso. A gente sempre discute como organizar o trabalho, mas a gente tem uma predisposição a imaginar que os tributaristas do escritório têm que lidar com tudo. Tem que entender um pouco de diretos, de indiretos, tem que fazer consultoria, tem que trabalhar com contencioso, administrativo, judicial. É claro que a gente vai criando especialidades ao longo do tempo por várias razões, seja pela própria vontade pessoal de alguns profissionais, seja às vezes pelos clientes, muitas vezes pelos clientes. Né? Você acaba trabalhando tanto para um cliente que você acaba se vinculando àquela matéria. Mas a gente gosta de ver numa reunião um advogado que consiga lidar com todas as questões. A gente não acredita no modelo em que eu paro a reunião no meio, porque eu sou um especialista em diretos, e falo, agora vamos parar um pouco, eu vou chamar o cara de diretos, ou vou chamar o cara de contencioso, porque aqui eu não participo mais da sua demanda. A gente gosta do advogado vinculado ao cliente. Então, isso facilitou um pouco a minha vida, porque no escritório eu tive a oportunidade de lidar com muitas coisas. Inicialmente, eu me dedicava muito mais ao contencioso. Eu sou, historicamente, um advogado de contencioso. Filho do contencioso. Sou um cara que faz contencioso até hoje, contencioso judicial pesado, assim. De atuação nos tribunais aqui, TJ, TRF, tribunais superiores. Eu gosto disso, assim, gosto de falar com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Sou um cara que gosta de discutir estratégia processual. Não é tão comum para os tributaristas, hein? Sim. Não é tão comum. Eu sou um cara, também. minha história, ela vem daí, então eu sempre me dediquei a isso. E atuava em várias indústrias. Eu, até hoje tenho clientes de várias indústrias, das mais tradicionais às mais modernas. Mas o que aconteceu é que chegou um determinado momento da minha vida que eu tinha um cliente específico de telecomunicações, muito forte, que tomava grande parte do meu tempo. Isso, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E as primeiras discussões relacionadas à tecnologia aconteceu no âmbito das empresas de telecomunicações. Sim. Tem algumas delas, aquelas discussões todas sobre SVA, eu já tratava sobre isso. Depois vieram as primeiras disputas sobre provimento de acesso à internet. Eu já participei desses casos nos tribunais superiores. Então, aquele primeiro contato, que era a única coisa que a gente tinha no Brasil sobre tributação de tecnologia, eu já acabei lidando desde o início por conta de cliente. Então, se você me perguntar por que você acabou enveredando sua carreira para esse lado, porque eu fui me concentrando nisso, talvez porque um cliente meu tinha uma exigência e é por isso que essas coisas é um pouco de interesse, um pouco de sorte. Eu me interessei, achei o assunto muito legal, me envolvi. Aquelas disputas acabaram dando certo, eu acabei ficando conhecido um pouco por isso. Sim. E depois eu acho que foi uma combinação de coisas. Eu acho que o próprio escritório identificou em mim essa pessoa que ia lidar com o tema. E aí eu comecei, junto com outros sócios de outras áreas, a me dedicar mais a isso, a viajar, a visitar clientes fora. A gente aí começou a ir muito pro Vale do Silício, abrir o escritório lá. E aí eu comecei a viajar com frequência para lá e as coisas... Comecei a estudar cada vez mais sobre o assunto. Tá bem na época que o BEPS estava começando a se formar e a primeira dedicação... Hoje em dia tem uma série de regras internacionais importantes que surgiram a partir disso. Mas o começo do BEPS tem muito a ver com digitalização e tributação de tecnologia, locação inadequada de lucros em locais onde você não tinha presença física. Então, o começo do debate é muito um debate de tecnologia ali, digitalização do mundo. Sim. Acompanhei isso muito de perto. Essas coisas todas conjugadas, um pouco de sorte, um pouco do modelo do escritório e meu envolvimento com uma empresa de telecomunicações muito grande ali. Eu acho que foram os pontos que, se a gente olhar em retrospectiva, você percebe eles todos ligados, eles fazem sentido para um profissional ter desenvolvido as coisas que eu acabei desenvolvendo depois, entendeu? Que legal. Legal, Peroba. Um contexto interessante para a gente começar esse bate-papo. Indo para a reforma tributária, sabemos que você é um defensor da reforma. Tá lá, esses dias eu vi no LinkedIn, Vini,
tô num grupo com o Peroba, o pessoal compartilhou também umas fotos antigas do Peroba com o Eurico, lá no começo do NEF, começo das Era o dia da discussões fundação sobre do NEF. Olha aí. os dias sem barba ainda, né? Magrinho. E de lá para cá você vem tratando sobre o assunto, vem lidando com o assunto e foi de fato um dos pioneiros sobre a reforma. A gente traz aqui gente que é mais otimista, um pouco menos, tenta democratizar um pouco o papo, mas como a gente vinha conversando também nos bastidores, às vezes você é um dos personificados junto com o Eurico, junto com a Lina e o próprio API e outras pessoas também dentro e fora do governo com relação à reforma, o que é natural. Então, partindo disso, eu queria saber a sua impressão com relação à reforma no setor de tecnologia de uma maneira simplória inicial. Assim. Muitas empresas, a gente sabe, mercado de startup, empresas menores, elas têm hoje uma tributação relativamente, em tese, me corrija se eu estiver errado, mais simples no sentido de tributação acumulativa, regime, por exemplo, lucro presumido, em que você tem um PIS/COFINS mais baixo, uma alíquota de ISS mais baixa, você não tem direito aos créditos, mas várias vezes essas empresas, por serem de serviços, pode ser que não tenham tantos. Então, o que é que a reforma traz para essas empresas? Traria um aumento de complexidade ou de tributação? Ou você vê justamente o contrário? Você vê uma tributação mais equalizada, de fato, sobre o valor que essas empresas agregam para o mercado? O que é que você diria para essas empresas de tecnologia? Talvez um pouco as menores, ou não menores, porque a gente sabe que o simples não vai acabar, mas ali boa parte das empresas que estão sujeitas a essa tributação mais cumulativa, com menos crédito hoje, que em tese não estariam sujeitas ao regime não acumulativo, que poderia, para alguns, trazer alguma complexidade. Vamos lá. Sobre reforma, depois, se vocês quiserem, a gente amplia um pouco a discussão, mas de fato eu tô... E por isso, talvez, de alguma maneira, o pessoal personifique em mim, especialmente na iniciativa privada, um pouco... Não a autoria, evidentemente, porque eu não fui autor, mas o apoio contundente que eu fiz esse tempo inteiro em relação à mudança. E isso tem uma relação direta com a minha atuação, de fato. Há mais de 20 anos eu falo sobre reforma, quando ninguém falava. Eu sempre escrevi sobre reforma há muito tempo. E eu tive depois a felicidade de ter sido convidado para assessorar o deputado Sandro Mabel na PEC 233 no segundo mandato do Lula. Eu fiquei 1 ano e meio em Brasília assessorando o Mabel nisso. Fui para o CDE algumas vezes para discutir o modelo do IVA federal naquela época. E o secretário de reforma já era o Bernardo Api. Olha quanto tempo ele está envolvido nisso. Já falando do IVA. A PEC 233 é de autoria do governo. O Mabel era o principal... O API era o principal líder do projeto. A outra PEC já era do API. Uhum. Então, para a gente ter uma ideia de quanto tempo o API está envolvindo nessas discussões. Quando aquela PEC não foi aprovada, aí entrou o Eurico na história. Que era justamente aquele momento da criação do NEF. Por que o Eurico entra na história e por que eu tenho essa relação? Eu não era amigo do Eurico até ali, não tinha nenhuma relação profissional ou mesmo acadêmica com ele. Ele era o maior crítico do projeto de reforma que eu participei. O maior. Ele estava saindo da PUC indo para a GV. A GV tinha uma linha muito direta de direito e desenvolvimento. Ele começou a falar ele saiu de uma linha bem acadêmica, filosófica, escola Paulo de Barros, e do dia para noite pulou para uma linha bastante diferente. Ele começou a falar sobre temas diferentes. E ele era o crítico mais contundente do projeto de reforma que eu participei. Até que um dia o deputado Sandro Mabel falou você conhece esse professor Eurico? Que ele está causando uma série de problemas aqui. Toda vez que ele solta um texto, e ele estava soltando vários textos, Valor Econômico, Estadão, sobre o projeto de reforma que a gente estava participando. E aí eu acabei trazendo o Mabel. Eu fiz um contato com uma professora que conhecia o Eurico, ela nos apresentou, e eu trouxe o Mabel para a gente conversar um pouco sobre reforma. A partir dali, eu desenvolvi com o Eurico uma relação muito próxima. Participei da fundação do NEF, comecei a participar dos grupos de estudo do Eurico no NEF. Hoje em dia eu coordeno o grupo de economia digital, eu sou co-coordenador científico com ele. A gente faz estudos sobre economia digital. E por isso começou a minha relação com ele, e a partir disso depois veio o CICIF, a vinda do API, eu já conheci o API, e eu sempre fui um grande entusiasta. Então talvez ele tinha o meu olhar da iniciativa privada para o que eles pretendiam fazer como projeto, porque na iniciativa privada tinham poucos apoiadores, e eu era um apoiador de fato efusivo ali. Eu era uma pessoa que dava, eu acho que, algum tipo de força, porque conseguia mostrar que a iniciativa privada, em algum momento, ia compreender a mudança.
Então, a minha relação com o projeto é essa. De fato, aí eu participei muito de perto, ajudei a uma série de coisas. Grande parte das discussões sobre questões importantes eu tive envolvido, nas questões de tecnologia, sem dúvida nenhuma. E é essa a minha relação com a reforma. Evidentemente, o projeto que todo mundo idealizava ali dentro do CICIF do NEF era PEC 45. Né? Então, não adianta ficar olhando para mim com a reforma atual e falar, tem coisas que eu também não gosto. Aquelas alterações políticas que aconteceram depois, algumas coisas eu posso até gostar, porque eu acho que foram realmente desenvolvimentos ali que ocorreram no Congresso. Boa parte dos regimes especiais, exceções de alíquota, não eram coisas que eu imaginava que fosse acontecer. Então, só para contar um pouquinho, para que todo mundo compreenda o contexto do meu envolvimento com reforma, se todo mundo perceber as minhas movimentações hoje em dia acadêmicas, ou seja, o que eu escrevo, o mesmo que eu publico no LinkedIn, que é uma forma de me manifestar mais diariamente. Eu não sou uma pessoa que usa muito redes sociais, mas LinkedIn eu uso com frequência. Eu falo praticamente sobre tributação, tecnologia ou reforma. E muitas vezes as duas coisas estão ligadas, né? Claro. Mas são os dois temas que, de fato, eu gosto de falar. Como é que eu compreendo isso especificamente para o setor de tecnologia? E é um setor que eu tenho assim, um contato muito próximo, praticamente diário. Represento várias das associações de tecnologia em várias das questões. Agora na CID, por exemplo, o nosso escritório está representando a Brascom na disputa lá. E nós somos chamados pelas empresas de tecnologia para isso. Eu estou agora no Congresso Nacional discutindo também boa parte das regras em nome da Associação das Empresas do Vale do Silício. Então, eu tenho hoje em dia um termômetro grande do que elas entendem do que é a reforma brasileira. E eu poderia começar a contar para vocês o seguinte. Toda vez que eu falo com um diretor global de techs, ele já conhece a reforma brasileira, da maneira como ela foi agora aprovada, a resposta unânime de todos é: Peroba, pela primeira vez a gente está lidando com um tipo de tributação que a gente entende. Então, mesmo que vocês façam uma péssima implementação, que eu não acredito que vai ser tão ruim, ou seja, todo país quando implementa tem problemas na implementação, todo mundo espera algum tipo de problema. Mas vamos imaginar que seja um desastre. Mesmo sendo um desastre, é melhor do que vocês têm hoje. Porque o que vocês têm hoje é simplesmente incompreensível. É único no mundo, é incompreensível, é completamente desconectado de todo o sistema. Então, qualquer lançamento de produto global, o Brasil é sempre um problema. O Brasil fica fora de uma cesta de desenvolvimento de tecnologia interna, de precificação, de contratação. E tudo que a empresa de tecnologia faz é escalar. Eles querem padronizar e não o contrário. Então, só a perspectiva, é claro que eu tenho esse viés das empresas de tecnologia, que é onde eu tenho atuado mais recentemente. Todo mundo adorou a migração para o IVA. Nós vamos discutir um pouco carga e uma série de outras regras para as empresas de tecnologia, mas esse é o tipo de tributação adequada para esse setor. E é uma coisa engraçada, porque muitas vezes eu já vi várias pessoas no Brasil falando, pô, o Brasil demorou tanto tempo para fazer isso, e quando vai fazer a mudança constitucional do sistema, pega o imposto velho, tem tanta coisa mais nova em relação à tecnologia. A gente teve 6 ou 7 projetos que estão ali tramitando no Congresso, CID Tecnologia, PIS/COFINS Tecnologia, e aí eu vejo lá as justificativas dos deputados dizendo, isso sim é uma tributação moderna, e o Brasil está tentando, ainda não tinha sido aprovado o projeto da reforma. Gente, eu olho para aquilo, não existe a menor dúvida, sob perspectiva nem prática, nem acadêmica, qualquer lugar do mundo, que o IVA é o imposto adequado para se tributar a tecnologia por uma tributação de base ampla. Tudo que tecnologia não pode ter é classificação. Porque como todo dia os produtos e serviços eles são inovados, se você tiver que classificar, você é simplesmente inoperável. Fora que hoje em dia a gente sabe muito bem, boa parte das vendas das empresas de tecnologia, sejam menores ou maiores, elas são feitas por assinaturas. Porque muitas vezes eles vendem bundles, eles vendem contratos múltiplos, com 6, 7 objetos. Então, um tributo adequado para a tecnologia é um tributo de base ampla. Então, assim, em termos de modelação, é bom para as grandes e eu diria, Braga, que é bom para as pequenas. Porque o que eu vivo lá no escritório, a gente tem um programa de aceleração grande de startups no escritório. Não é onde eu concentro a minha atividade. Eu gosto de atender as grandes mesmo. Mas a gente tem um programa de aceleração, então de vez em quando eu me envolvo especialmente quando o escritório está tomando a decisão de aceitar uma empresa para participar do processo de aceleração e tudo mais. E eu vejo a dificuldade que eles têm, porque seja qual for o produto ou serviço que eles estão lançando, e as pessoas não sabem nem se vai dar certo, você já tem algum tipo de dúvida, no mínimo em relação à tomada de crédito de PIS/COFINS e como aplicar os regimes dos tributos indiretos no Brasil. Se ele vai ter ISS, se vai ter ICMS, onde que está a localização, se é São Paulo, se ele tem algum tipo de presença em outro município, se ele pode ter autoinfração. Então, já nas primeiras rodadas de investimento, todo mundo, nos primeiros relatórios sobre o que a empresa tem, os problemas são problemas tributários. Então o cara vai fazer a primeira rodada de investimento. Em que outro lugar do mundo
Que o cara fala, pô, tem uma certeza tributária, eu posso tomar multa de tal coisa, ele não está emitindo nota de CMS, porque o produto dele pode ser caracterizado como de comunicação. A gente sabe que o Estado de São Paulo autua bastante, o município também. Então, assim, você tem uma startup que no primeiro dia de vida, você já sabe, você não sabe se o produto vai dar certo, mas você sabe que vai ter uma contingência tributária, bomba de desânimo. Não tem. Não é por outra razão. A minha experiência, eu conheço várias empresas que acabam já, quando a gente tem essas primeiras conversas, eu já falo, vou criar minha empresa fora. Tem muita empresa hoje em dia sendo criada ou nos paraísos fiscais no Caribe ou nos próprios Estados Unidos, direto. O cara fala, não vou nem fazer no Brasil. Porque depois vai ser muito mais difícil para vender. Sim. Então, se eu não preciso da presença local, eu já começo a prestar serviço de fora. Então, a gente tem um problema de carga, porque eu acho que esse era um tipo de atividade no Brasil subtributada, ser comparada... Eu adoraria ter a menor carga possível para todas as atividades. Mas ser comparada a outras indústrias, eu acho que a indústria de tecnologia, a indústria de software, era subtributada. Ser comparada. Sim. E eu acho que eles vão sim ter um aumento de carga na atividade, que é um aumento de carga pro consumidor. Então, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de esclarecer, porque eu participei do início da reforma e das concepções que o Eurico tinha. O que, para mim, é essa reforma. Essa reforma é uma mudança, uma ruptura total do sistema. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre várias coisas, eu imagino, mas a concepção do Eurico inicial, isso é uma coisa importante para todos entenderem. Eu participei do início ali do NEF do CICIF, e antes de se escolher implementar um IVA, um posto de vendas a varejo, um sales tax, todas as opções estavam na mesa. Certamente, eu acho que a API fala também um pouco sobre isso, porque foi ali 1 ano e meio, 2 anos vivendo um pouco essas discussões da melhor tributação de consumo. E existia uma concepção filosófica lá, de falar tributo é alguma coisa, tributo de consumo é alguma coisa que, em primeiro lugar, tem que estar destacado do preço e tem que ter uma ligação direta com o consumidor eleitor. Por isso que quando vocês podem perceber, o Eurico fala sobre isso, ele fala sobre uma reforma democrática. Eu quero botar o consumidor nesse negócio, eu quero o consumidor brigando pelo preço. Entendeu? O preço do produto é o preço do produto, gente. Do jeito que o Brasil tratava a tributação de consumo, era um bolo de coisas que o consumidor não tem a menor ideia do que ele paga. Sim. Então, é uma ruptura do sistema. Tanto que nós vamos falar um pouco sobre split payment. Sim. Eu sei que tem muitas... Eu vou falar do ponto de vista mais teórico, depois eu ia falar sobre as aplicações práticas. Talvez eu seja o único defensor de split payment. Primeiro que eu acho que a ferramenta é baba, é simples, é banal. Todas as empresas de tecnologia têm split payment hoje em dia. Então, quando o pessoal fala de split payment como se fosse uma coisa, sabe, quase extraterrena. Marciana. Que povo que esse povo vive. Todo mundo já faz split payment. Essa é a ferramenta mais simples do mundo. É claro que você tem que fazer uma série de ajustes e programações específicas para que as coisas possam acontecer de maneira adequada. Mas o mecanismo do split, do ponto de vista tecnológico, ele já existe de maneira difundida. Do ponto de vista conceitual, eu acho que a implementação do split nada mais é do que a implementação de um comando constitucional. Hoje em dia, o tributo não tem nada a ver com a pessoa jurídica mais. O tributo é do consumo, é do consumidor. Então, a partir do momento que você vende alguma coisa e o consumidor paga o preço, ou o comprador paga o preço, o tributo tem que sair da sua mão no momento imediato. Porque ele não é mais seu, por uma determinação constitucional depois da reforma. Antigamente, as empresas trabalhavam com esse dinheiro, porque tinha 1 mês e meio para pagar, e aí isso ajudava no fluxo de caixa. Muitas nem pagavam e viviam com aquele fluxo de caixa. A gente sabe, no Brasil é o único lugar onde o cara se financia com os impostos do consumidor. Acabou isso, porque aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é do consumidor. Então, existe uma mudança de lógica de sistema. Então, todo mundo está falando, vai atrapalhar o fluxo de caixa. Vai, porque o dinheiro não é seu. Você estava brincando com o dinheiro, porque a Constituição e o sistema anterior permitiam, o atual não permite mais. O split, para mim, não é nada mais do que a implementação do que foi determinado na Constituição a partir da aprovação da emenda, entendeu? Sim. Então, é importante entender que o tributo agora ele ficou fora do conceito de precificação, de receita bruta, de definição de faturamento. Ele é do consumidor final. Isso vai mudar o resultado das empresas, do balanço das empresas, da avaliação das empresas no Brasil. O significado empresarial dessa mudança é drástica. Sim. Muito interessante, Peroba, você trazendo uma visão de dentro do mercado, né? Essa questão das empresas terem passado a entender agora, né? Ter admitido, pode ser ruim, mas agora a gente entende pelo menos o ruim, né? É melhor entender o ruim do que não entender nada. Isso. Mas tratando especificamente de importação de software agora, né? Todo mundo sabe, né, que há muita importação de software no Brasil. E você falou que a tributação do setor de tecnologia é um pouco reduzida, né, atualmente. Mas as alíquotas de PIS/COFINS
importação hoje são um pouco maiores do que as padrões. E como é que a gente queria ouvir de você como está a percepção das empresas em relação a isso, né? Essa substituição do PIS/COFINS importação pelo IBS, pela CBS. Então, se puder comentar com a gente assim como as empresas estão se preparando ou se já estão prontas para essa mudança. Sem dúvida nenhuma, eu acho que está todo mundo muito preocupado com a mudança porque ela tem impactos significativos. Ela tem impactos sob a perspectiva de estruturação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ela tem impactos sobre o preço. Você tem razão. Como era uma atividade cuja tributação não era tão elevada, elas não conseguiram nenhum tipo de exceção nas discussões lá no Congresso. Então, nós vamos ficar ali com tributação de tecnologia, ou software especificamente, nas alíquotas padrão. Eu acho que estão muito menos preocupadas as empresas que trabalham muito mais no B2B e um pouco mais preocupadas as empresas que realmente vendem a consumidor final. Porque são essas que vão sentir mesmo no preço ali final qual a elasticidade do mercado, né? Tanto que uma das preocupações da reforma que eu tenho, acho que o governo tem, eu já vi o API falar sobre isso algumas vezes, é uma perspectiva inflacionária nos primeiros anos, né? Porque a gente vai ter para algumas atividades, de fato, algum aumento de carga e para as atividades que nós vamos ter redução, eu quero ver se isso vai se refletir no preço. Então, a gente pode esperar ali no momento, a gente tem que ver com muito cuidado como isso vai acontecer para o governo fazer as interferências necessárias, mas esse é um dos aspectos, por exemplo, que de alguma maneira me sensibilizam a fazer uma transição em muitos anos. Eu acho que isso pode ajudar muito na maneira como o mercado se reorganiza do ponto de vista de economia, né? Quais mercados vão ter capacidade de receber quais preços, né? Porque é uma mudança completa do sistema. E só um parênteses, recebi hoje e-mail do aumento do preço do iCloud, da assinatura. Então, olha aí, ó. Entendeu? Mas por que eu falo que o sistema... Em primeiro lugar, as empresas de tecnologia estão pensando em reorganização. Hoje em dia, a gente tem algumas formas de você explorar suas atividades de tecnologia no Brasil. A gente, evidentemente, tem os locais que estão aqui desenvolvendo suas empresas e pode estar em algum dos regimes que a gente discutiu aqui, simples. Depois pode falar sobre simples, porque eu acho que é um capítulo à parte. Lucro presumido, lucro real. E você tem o pessoal de fora do Brasil, que hoje em dia tem alguns tipos de forma de prestar serviço aos brasileiros. Pode ser por uma venda direta a consumidores, existe essa modalidade. Tem alguns que usam empresas de coleta brasileira para prestar serviço no Brasil. Tem alguns que têm suas próprias empresas de coleta para prestar serviço no Brasil, coletar os recursos e enviar os recursos para fora. Essa modalidade foi regulamentada pelo Banco Central alguns anos atrás e permitiu com que esse mercado realmente se difundisse. Então, hoje eu consigo pagar com Pix, cartão de crédito nacional. No passado era só cartão de crédito internacional para contratar qualquer coisa fora, né? Mas isso, de alguma maneira, ampliou bastante o mercado brasileiro para fins de consumo. Mas essas empresas que estão fora, por exemplo, estão estudando muito o que significam as mudanças. Primeiro, em relação a peso da carga. E, em segundo, em relação às obrigações acessórias que eles vão ter que cumprir. A gente vai falar um pouco sobre isso, eu tenho certeza. Sim. Mas ainda não está muito claro como vai ser a vida dos estrangeiros no regime do BS e da CBS. O que a gente sabe é que vai ter incidência. Então, na operação B2B, ou seja, quem compra alguma coisa de fora para reorganizar dentro de uma empresa brasileira e vender localmente, eu acho que está menos preocupado com essa parte cross-border, porque vai neutralizar isso via crédito integral. Então, eu vejo esse pessoal que trabalha mais nesse tipo de operação menos preocupado. E eu vejo mais preocupado realmente o pessoal que tem uma venda direta ao consumidor, entendeu? Quem não tem essa operação no meio do caminho, tem que vender direto para o consumidor, está saindo de uma tributação bem baixa e vindo para uma tributação bem elevada, e isso vai ter aumento de preço. Então, poder esperar nesse universo de tecnologia, nessas assinaturas todas que a gente tem, um aumento de preço relevante, como vai ser em 7 anos, talvez possa ser em doses homeopáticas, e vamos ver como o mercado vai reagir para isso, essa é a verdade. É sempre uma incógnita, né? A gente não sabe como as empresas vão reagir à diminuição de carga para o repasse no preço. A gente vê muito isso, por exemplo, setores como o combustível, que você tem uma diminuição na tributação e várias vezes não reflete na bomba, né? Elasticidade da demanda, ou até muitas vezes monopólios, oligopólios, etc. E você não termina repassando, mas o contrário quase sempre é uma recíproca verdadeira ou não verdadeira, né? Que quando há um aumento de carga, se a empresa conseguir, de fato, repassar ao consumidor final, ela o fará. Então, faz sentido
essa sua preocupação ou esse seu comentário sobre o período grande de transição, né? Porque talvez seja a primeira vez que eu ouço alguém falar bem sobre o período de transição, porque a maioria das pessoas comentam que em outras reformas não teve isso, se apertou um botão e se trocou de regime, isso vai fazer com que crie mais complexidade e muitos problemas, e quando terminar o período de transição a gente já vai ter outra reforma e mudanças, etc, etc. Já vi comentários nesse sentido. Então, eu gostei de ver, Peroba, pela primeira vez, um comentário positivo sobre o período de transição. Eu brinco e fico feliz com o otimismo. Quando o Bruno estava aqui conosco, ele também citou... Eu vi a manifestação do Bruno. O Bruno estava otimista com a reforma também, em relação à redução de contencioso e tudo mais, né? Não é fácil eu encontrar comentários como esse que me chamam a atenção. Não também. É fácil. A gente viu esses dias o valor econômico nos dizendo que o STJ está projetando... A ministra está projetando que o contencioso vai triplicar. A gente sempre fica preocupado, porque a gente imagina que tudo que eles falam é feito com muita seriedade, né? Ninguém fala nada da boca para fora, então nos preocupa. Mas é bom ouvir manifestações otimistas sobre a reforma. Peroba. Mudando um pouco o assunto aqui... Deixa eu só pegar um gancho, aproveitar... que o Peroba está aqui, você comentou e todos nós sabemos que as empresas de tecnologia não tiveram redução da alíquota, mas me despertou curiosidade e muito possivelmente você foi consultado e falaram com você para, Peroba, tenta uma redução de carga. Então, se tentou isso mesmo, porque as empresas de tecnologia sofrem com essas empresas bilionárias e tudo mais. Se tentou isso... Sem dúvida, tentaram. Acho que todos tentaram. Sim. E acho que todos tentaram por uma razão muito simples. Eu tive alguns debates com o Brigagão, em várias das palestras que a gente foi, o Brigagão fica bravo comigo porque eu falo sobre isso, em que eu criticava o benefício que os advogados tiveram de redução de alíquota. E eu falava publicamente isso, e falava publicamente porque é alguma coisa que eu estava falando naquele momento em relação à reforma como um todo. E ele falou, Pero, como é que você fala da redução de alíquota? Contra a classe. É que eu falava contra todas as reduções. Eu nunca falei contra a classe dos advogados. E eu sempre lutei porque eu defendia a PEC 45, que não tinha nenhuma redução, para nenhuma situação. A ideia era realmente um modelo hermético ali. Sempre vai conversar com a Rita Della Fera, por exemplo, que participou muito dos debates da gente no começo. Ela falava, essa reforma de vocês é maravilhosa. A Europa tentou implementar isso no começo, nem a Europa conseguiu, porque as manifestações políticas ali fizeram com que os países também trouxessem exceções. E está todo mundo vendo, hoje em dia, os impactos ruins das exceções. Então, se vocês pudessem ter um regime único, de uma alíquota única, seria o regime mais simples. Que é um tributo de arrecadação de consumo, ponto final, de simples visualização para os consumidores. Então, eu combatia qualquer tipo de redução. No início, só perspectiva acadêmica, de modelo, etc e tal. Mas o Brigagão me convenceu, porque em algum momento ele começou a dizer para mim, tá bom, eu entendi o que você está falando, mas a verdade é que a realidade não é essa. Lá no Congresso, o pessoal já está dando desconto para bar, parque de diversão, etc e tal. E aí não é justo. Eu representando a classe de advogados, que eu também não pleitei. Então, todas as indústrias, em algum momento, quando se percebeu que o Congresso ia fazer concessões, foi a luta. E a indústria de tecnologia também foi pleitear alguma coisa. Existiam ali algumas possibilidades, mas acho que todos acabaram indo. Uns acabaram tendo sucesso ou não. Mas acho que o que intensificou foi realmente o momento que o Congresso mostrou que ia estar aberto para o debate. Sim. Se o Congresso, desde o início, tivesse falado o regime é esse, vai ser dessa forma, e nem veio discutir, talvez ninguém tivesse ido. Mas o pessoal se animou a pedir, porque percebeu que muitas das indústrias receberam um tratamento especial. Né? Desculpa, tio. Não, perfeito. Um assunto que não falamos ainda sobre os marketplaces. Muito foi debatido sobre isso e a questão da responsabilidade solidária dos marketplaces sobre a tributação do IBS da CBS. Eu não sei se é uma área que você permeia muito, mas se você puder nos dizer qual a sua impressão sobre isso, a experiência internacional também traz esse tipo de responsabilidade solidária ou não? Isso pode trazer alguma insegurança para o setor? Você acha que faz sentido? Se você puder falar um pouco sobre esse ponto, que eu vi críticas, mas nada muito aprofundado ou comparado com a experiência lá de fora e com a segurança que isso pode trazer ao sistema ou não. Se puder... Vamos. Esse é um ótimo tema. Participei muito no NEF dessas discussões, muito. E na minha vida profissional no escritório, lido com isso o tempo inteiro. Para vocês saberem, hoje em dia, nesse momento, está subindo ao Supremo
o primeiro caso que trata de responsabilidade solidária das plataformas. É um caso do Rio de Janeiro, do ICMS. O advogado do caso é o Felipe Renault. Ele representa um deputado no Rio. E eu sou advogado do Amicus Curiae, que é a Mobitech, que é uma associação das empresas de mobilidade. Acabando de subir ao Supremo com uma decisão contrária do órgão especial do Rio de Janeiro. Então vai ser o primeiro debate nas regras de ICMS à luz do CTN. Então nós vamos ter o primeiro debate importante. Por que as regras da reforma, na minha opinião, elas estão, de maneira geral, adequadas? Primeiro que a gente já estava vivendo um momento de muita instabilidade. O estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros. A gente tem 3 ou 4 estados com regras bem diferentes. Então, a gente já tem uma confusão generalizada. Você imagina esses marketplaces prestando serviço no Brasil inteiro, eles vão ter regras regionais completamente distintas de ICMS. E é isso que estava acontecendo já. Tem 4 estados, pelo menos, com regras bem diferentes. Acho que Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, não me lembro qual era o outro. Então, acho que ali, no momento da reforma, pôde-se discutir esse assunto com um pouquinho mais de tranquilidade. Muito do que tem ali veio já do CICIF e do NEF. Então, foram coisas bem discutidas, bem organizadas, pensadas à luz do que hoje em dia a gente tem nas práticas internacionais. Então, eu acho as regras bem boas. A primeira coisa que vale a pena mencionar é o seguinte: desde o início lá da discussão do BEPS, a gente estava falando um pouco sobre isso, como que as empresas de tecnologia começaram a fazer parte desses estudos internacionais. Quando você pensava num mundo digitalizado, de que seria muito mais difícil fazer fiscalização, que a alocação de lucros fica muito mais fácil, porque você não consegue, por meio de presença física, identificar onde os estabelecimentos estavam prestando serviço, começou a se discutir muito o papel dos marketplaces. Então, tem uma série de documentos da OCDE, que são disponibilizados, que falam disso com muito detalhe. Dizendo, se os marketplaces não fizerem algum papel nessa história, do ponto de vista da praticabilidade, nós não vamos conseguir arrecadar. Porque é neles que passam todas as transações. Então, eles têm que ter um papel colaborativo. E aí, várias jurisdições aplicam vários regimes. Então, não tem um regime único no mundo hoje em dia, mas existe essa ideia praticamente alinhada entre todos de que algum papel eles têm que fazer. Porque se não fizerem, vai ser muito difícil, nesse tipo de atividade, ter algum tipo de arrecadação. E essas práticas internacionais, elas foram adotadas. Elas foram adotadas tanto para tributação no consumo, se vocês olharem as regras da lei complementar, ela fala, você tem que ter o CPF. Se não tiver o CPF, você vai para aquelas regras de identificar onde está o consumo. Aquelas são regras internacionais da OCDE. No negócio dos marketplaces foi igualzinho. Nas operações internacionais, quem está prestando de fora direto ao consumidor tem que fazer um registro no Brasil. O que a gente não tem ainda é clareza na regulamentação sobre que tipo de registro e pagamento nós vamos ter que fazer. O estrangeiro vai ter que emitir nota fiscal, vai ser um cadastro simplificado, eu já pago o tributo upfront. A gente não sabe, mas é um mecanismo que existe em vários outros países. Se o prestador de serviço fora do Brasil fizer via marketplace internacional, o marketplace tem que fazer o registro e não mais o fornecedor. Então é o fornecedor ou o marketplace. Então ali existe uma responsabilidade solidária por substituição. O marketplace faz o registro do fornecedor. Do fornecedor e paga o imposto em nome dele. Nas operações locais, eu acho que a coisa ficou muito bem organizada, teve várias modificações do Congresso, porque praticamente se adotou o sistema que a gente tem hoje em dia no Estado de São Paulo para fins de ICMS, que vem por meio de uma portaria CAT, negociada há muitos anos atrás, eu participei disso, em que se exige das plataformas o dever de checagem. Ela tem que checar se o fornecedor, nas operações locais, se o fornecedor ele está cadastrado no sistema do IVA, IBS, CBS, se ele emitiu nota. Então, a única obrigação, por isso que tem uma questão de sistemas que a gente vai ter que falar, os marketplaces vão ter que se dedicar a isso, mas se eu checar e o meu fornecedor ele está registrado no sistema e ele emitiu nota, pagamento de imposto não é problema meu. Até porque as coisas vão se liquidar via split payment. Se por qualquer razão não se liquidar, eu não sou responsável. Então, virou o dever do marketplace aqui no Brasil, é um dever de informar, de checar as informações e informar. Eu só passo a ser responsável se eu não informar. A regra do ICMS hoje em dia, que todo mundo já convive há muito tempo no Estado de São Paulo, já é essa. Hoje em dia, por essa portaria CAT que a gente tem em São Paulo, as plataformas hoje em dia, se elas informam, elas ficam livres da responsabilidade tributária. Se elas não entregam o arquivo no final do mês, elas passam a ser responsáveis se não tiver algum recolhimento de tributo. Então, eu achei que ficou um sistema muito razoável. Eu não vejo uma reação das plataformas. Aliás, eu estou usando a nomenclatura plataforma, isso é uma coisa importante. Outra coisa bem razoável que o novo sistema trouxe é uma definição bem clara do que é marketplace e do que é plataforma para fins de responsabilidade. Então, existe ali regras muito claras dizendo se a plataforma se dedica exclusivamente à publicidade, ou se ela só faz pagamento, ou tem uma outra possibilidade lá, eu não me lembro qual é. Ela dá 3 situações em que ela fala, se você for só isso, você está fora da caracterização de marketplace para fins de responsabilidade. Se você
participa efetivamente do pagamento, Sim. da intermediação, da comunicação ao consumidor, ou seja, de toda a operação, que são os marketplaces que a gente conhece, que realmente fazem as vendas dos produtos de terceiro e próprios, Sim. Perfeito. esses sim foram bem enquadrados. Então a definição ficou bem boa e bem clara, e a responsabilidade acabou indo para o limite do aceitável, ou seja, elas participam do processo, mas elas não são responsáveis de qualquer maneira, como estão as regras atuais. Essa regra do Rio de Janeiro que a gente está discutindo nesse processo está aí no Supremo, ela responsabiliza todo mundo de qualquer maneira. Então, eu acho que a minha sensação é que todo mundo ficou mais feliz com o que veio. Porque vai ser no plano nacional, Sim. as regras são uniformes, são claras, e elas são, hoje em dia, compatíveis com as regras internacionais. Eles não viram aqui no Brasil nada do que as empresas já estão vendo em outras jurisdições do mundo. Bacana. Falando agora de split payment, talvez aqui você falou, né? Adoro. O único defensor do split payment. Você comentou que isso já existe no mundo inteiro, né? E que não há por que ter O mecanismo, a ferramenta. ferramenta. A ferramenta. Não a tributária, né? Sim, Mas sim, a ferramenta. E aí a gente só copiou. Mas se você puder comentar um pouco assim, também da perspectiva das empresas, né? Recentemente eu escutava, salvo engano, até o Quiroga falando na aula que os bancos já estão prontos assim, né? É questão de sistema aqui, mas a gente está preparado se vier a implementação. Então, se você puder falar sobre isso também e se eventualmente vai ter impacto nos marketplaces também, a gente vai ficar muito feliz. Tá. Vamos começar pelos marketplaces, porque a gente estava falando deles, Sim. mais fácil. Sem dúvida, acho que impacto do sistema vai ter. Sistema para se adequar ao que vai ser o split payment no momento que ele for divulgado. Não tem como eu não fazer o que eles chamam lá de API para, de alguma maneira, adaptar o que eu tenho hoje em dia para eu me conectar com o sistema de split payment que vai ser divulgado pelo governo e o próprio portal da reforma que o SERPRO agora está começando a chamar as empresas para fazer os testes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ambiente de teste, que eu acho que é uma coisa legal. Mas algum tipo de desenvolvimento do sistema tem que ter. Eu acho que eles já estão fazendo, já estão falando com o governo. O governo tem um grupo que está discutindo com os bancos e com as empresas intermediadoras de pagamentos como que esse negócio vai acontecer. Então, esse desenvolvimento já está acontecendo. Eu acho que é um pouco isso que eu falei, e talvez o Quiroga tenha mencionado na aula, do ponto de vista sistêmico. Implementar um split payment não é um bicho de 7 cabeças. Sim. O bicho de 7 cabeças aqui é compreender o nosso sistema tributário e ter certeza que eu estou aplicando na prática o que o sistema determina. É não errar a interpretação da regra. Então, o que está todo mundo preocupado não é com a existência de uma ferramenta que faça split. Porque ela já existe. Estou falando, talvez você paga uma mercadoria, tem ali o percentual que vai para a empresa de cartão, tem um percentual que vai para o marketplace como tarifa de intermediação e tem o preço do produto. Isso é uma ferramenta de split payment. Exato. E ela já acontece hoje em dia. Então, o sistema interbancário brasileiro e os agentes de pagamento já sabem fazer. Por isso que o governo está se reunindo com todos eles para desenvolver em conjunto com as empresas privadas. Então, o nosso problema não é de tecnologia. O nosso problema é de não errar na aplicação prática da interpretação da regra tributária. Especialmente de uma regra nova, que ainda não tem nem regulamento. Então, acho que a maior dificuldade nesse momento é escolher as situações em que o split vai acontecer ou eventualmente não vai acontecer. Por isso que eu acho que no momento inicial, o que eu tenho a impressão que pode acontecer é que o governo vá para uma linha mais conservadora de falar, faz split em tudo e eu devolvo o crédito em 3 dias, que foi o limite de prazo que ele estabeleceu. E se eu errei em alguma situação, eu devolvo em 3 dias. Se eu errei em alguma situação, errei, entre aspas, se era uma situação de não retenção, ou se era um caso que o contribuinte já tinha pago antecipadamente o tributo e era uma duplicidade, eu devolvo em 3 dias. E o API, eu tenho visto manifestações dele, eles estão indo para uma linha, se for casos muito óbvios deles, eles conseguirem sistemicamente devolver até em menor prazo. Então, por falta de compreensão do sistema, eu tenho a impressão que o governo não vai querer migrar para aquela linha do split payment inteligente, que eu acho que é o que eles pretendem entregar no final do período de transição, que é quase que você tem um extrato da sua conta junto ao governo, entendendo tudo de créditos e débitos, a ponto de se você tem uma transação amanhã e você tem crédito, nem split deveria ocorrer, porque o crédito seria apropriado. Então, o objetivo final é chegar lá. Eu acho que o governo não está pronto para isso, não porque não tem ferramenta, mas porque não tem conhecimento do sistema. Como é que ele desenvolve tecnicamente um sistema desse se a gente não tem nenhuma regulamentação da reforma? Então, acho que o maior problema nesse momento está aí. Da compreensão do sistema para entender as hipóteses que deveria acontecer o split, quando não deveria acontecer, para que eu possa entregar uma ferramenta inteligente.
Como o governo não vai ter condições de fazer isso no primeiro momento, eu acho que ele vai entregar um sistema que ele está chamando de manual, mas eu chamaria de sistema burro, que é o sistema que faz split em todas as hipóteses, para devolver o crédito num período curto, que é o período de 3 dias. Eu costumo dizer em todas as manifestações que eu faço, quando tem gente do governo na mesa comigo ou envolvida, se o governo errar nisso, ele tem um problemão. Então é bom ele cuidar muito bem do split, porque o split é pura credibilidade. Sim. Que é a mesma coisa, é a mesma credibilidade que a gente tem quando vai fazer uma compra de uma mercadoria na Europa e o cara fala, você tem devolução do IVA. Se você passa no aeroporto e o cara fala, não, sua mercadoria não, aqui não, ou não cai na sua... Você fala, pô, não acredito mais nesse sistema. Pô, toda vez que eu for pra Europa deu certo. O cara me devolveu o IVA do produto que eu comprei. Você passa na alfândega, o cara carimba, não sei o quê, 15 dias depois cai na sua conta o valor do IVA. Então, um pouco isso aqui. Se o governo não devolver o crédito nessas condições, aí eu começo a não ter credibilidade mais no sistema, e aí a gente vai cair no que a gente tem hoje em dia. A gente tem um problema de credibilidade do nosso sistema. Por que, só para completar, e aí eu devolvo a palavra para vocês, por que eu acho que o novo sistema pode funcionar bem? Primeiro porque ele está saindo do orçamento dos estados. Acho que o principal problema que a gente tem hoje em dia em relação à não cumulatividade é os estados lidarem com esse orçamento. Todo mundo critica o comitê gestor, eu adoro o comitê gestor. Porque o comitê gestor é a segregação do orçamento do IVA dos orçamentos dos estados. Então, quando chegar no final do ano, eu falar, escuta, eu não consigo pagar a folha dos meus funcionários, eu vou me aproveitar aqui dos créditos semestre, não devolve, o governo não tem mais. O governo estadual perdeu essa ferramenta. Porque está dentro de um órgão, que é um órgão de composição, né, de todos os estados e municípios, em que tem orçamento segregado, ele não consegue colocar mais o dedo. E ter isso era o que dava segurança ao sistema. O comitê gestor, ele tem efeitos colaterais. Eu não sou infantil para não entender que traz um pouco de complexidade, tem as questões de contencioso, a criação de comitês de harmonização que eu acho que não foram bem pensados, mas eu acho que como orçamento dá credibilidade para você ter todo o valor do IBS ali e poder devolver nos prazos determinados. Então, eu vejo o split com muito bons olhos. Eu acho que a gente vai ter que viver um pouco o período de transição para chegar onde a gente gostaria de chegar. Eu acho que no momento inicial nós vamos ter um split radical. E vai afetar um pouco mais ainda o fluxo de caixa das companhias. Sim. E por isso que elas estão preocupadas, né? Nós tivemos várias manifestações sobre o split como se ele fosse uma plataforma tupiniquim, né? Algo criado aqui. Recentemente vimos uma apresentação no IBDT mostrando que outros países já tentaram ou criar ferramentas similares e com particularidades e peculiaridades a depender do local. Algumas delas, por exemplo, a retenção não só do imposto, mas do preço, que gerava um problema de fluxo de caixa ainda maior, porque aqui a gente está deixando de se financiar com imposto, né? Antes o empresário ele tinha a opção de não pagar o empregado, não pagar o fornecedor ou não pagar o imposto. Agora ele tem que escolher entre o fornecedor e o empregado, porque aí o imposto ele vai ter que pagar. Em tese, ele vai ter que pagar. Mas em outros países, não. Por exemplo, havia uma retenção do próprio preço ou outros mecanismos que geravam uma revolta dos empresários por questões de fluxo de caixa. E em alguns lugares a gente viu, com base nessa pesquisa do IBDT de experiência comparada, que o split foi em alguma medida ou abolido ou escanteado para situações peculiares ou particulares. Como é que você acha que a gente pode não cair nesse erro ou não cair nessa armadilha que outros países caíram e fazer com que o split realmente funcione aqui? Então, eu acho que a primeira coisa eu acho que a convicção da Receita Federal, e acho que isso que liderou boa parte desse movimento, de que tecnologicamente ela tem um nível muito avançado em relação a grande parte dessas jurisdições. A Receita tem convicção disso. Pela troca de informações e pelo convívio que teve nos últimos anos no âmbito da OCDE com os outros fiscos. Teve muita conversa com os outros fiscos antes da Receita comprar essa ideia, porque uma coisa era a ideia, outra coisa são os próprios representantes da Receita, os funcionários, falando, a gente consegue entregar isso que a gente está propondo. Nem eles gostariam de entregar alguma coisa que eles pudessem. E o Brasil, a gente sabe, do ponto de vista de sistemas de tecnologia. Você conversa com qualquer empresa de tecnologia internacional que presta serviços na área tributária, mundialmente falando, eles falam que o Brasil é um caso à parte. O nível de tecnologia que o Brasil realmente conseguiu, por várias razões. Eu acho que uma das razões foi querer arrecadar, evidentemente. Mas o nível que ele conseguiu atingir é muito distinto de qualquer outros lugares. Existem muitos países, mesmo europeus, que
que ainda lidam com essas coisas do ponto de vista manual. Sim. Então, o Brasil tem um estágio tecnológico implementado dentro da Receita, que é muito diferente. A gente tem o Serpro, que é uma empresa muito ligada ao governo, que tem capacidade tecnológica para fazer. Então, ali, acho que se aproveitou um pouco da característica do Brasil para se lançar alguma coisa inovadora. Depois que o Brasil fez isso, o curioso é que várias outras jurisdições vieram conversar com a Receita já. Já tem alguns países europeus acompanhando de perto a implementação do split para ver se eventualmente não se leva a Europa de novo o mecanismo. Porque, aliás, só para fazer um parênteses, é uma coisa que eu tenho falado com frequência. Para nós profissionais do direito tributário, isso é uma coisa muito legal, porque nós vamos começar a frequentar esses fóruns internacionais que a gente simplesmente, para fins de direito tributário de consumo, a gente não frequentava. Sim. A gente até via de vez em quando para falar de imposto de renda, mas a gente simplesmente não era chamado. Para nenhum tipo de debate, nem na América Latina. Sim. Nem os nossos irmãos aqui da América Latina queriam ouvir o que o Brasil tinha sobre legislação de consumo, porque era simplesmente inadequada, era atemporal, não tinha relação nenhuma com o que está acontecendo na economia hoje em dia. Então a gente vai começar a participar desses fóruns, e eu acho que o Brasil, pela importância que tem o país e pelo fato de estar implementando um IVA, vai começar a, inclusive, indicar tendências. Hoje em dia, os IVAs mais estudados são os últimos que foram implementados. Sim. Nova Zelândia, Índia, que tem um IVA dual também. Então, é uma novidade. Pode dar certo se o Brasil fizer com seriedade e observar os prazos e o sistema for visto com credibilidade, mas é um dos pontos de mais atenção. Eu acho, para mim, é só uma implementação na prática de uma determinação constitucional. Eu não vejo nada demais nisso, como eu falei. Mas precisa funcionar. Entendeu? O meu grande medo é de funcionamento do sistema. Se eu prometo prazos de devolução do crédito e eu não devolvo, e eu passo a ter problema, e o Brasil, se isso acontecer, ele vai abrir mão. Se ele não conseguir implementar, e essa coisa não funcionar, ele vai abrir mão do split. Eu tenho certeza. Porque não pode. Esse é um sistema que... É como o sistema bancário. Entendeu? Você está mexendo com o dinheiro do contribuinte. Ou ele funciona, ele cai em descrédito. E um sistema tributário que cai em descrédito, aí vai todo mundo pro contencioso, aí as pessoas passam a não respeitar, aí dá um jeito de burlar. Então, para mim, sistema tributário, em primeiro lugar, é confiança. Entendeu? Que é um pouco esse negócio. Eu vou comprar uma mercadoria na Europa, eu tenho certeza que eu vou receber meu IVA de volta. Porque se ele começar a não devolver, talvez eu vá comprar nos Estados Unidos. Eu vou comparar o preço. Os Estados Unidos for mais barato, como no IVA. Eu gosto de comprar algumas coisas na Europa, acabei de voltar de uma conferência lá, tô falando por isso. Acabei de viver essa experiência com a minha mulher. Minha mulher é chatérrima. Esse negócio de pedir imposto de volta. Ela odeia. Eu costumo dar sempre o exemplo dela, porque ela odeia direito tributário, ela não é da área, etc. E tal. Se tem 2 lugares onde ela fica atenta a isso, primeiro nos Estados Unidos, que eu também vou com frequência para trabalhar, ela conhece as alíquotas dos estados. Eu tenho 4 filhos, ela compra um monte de coisa para eles. Faz diferença se eu compro uma roupa em Nova York ou compro uma roupa na Flórida, por exemplo. E lá, ainda mais sendo cadeia, você compra a mesma coisa. Minha mulher sabe todas as alíquotas, dos estados que a gente mais frequenta. Porque faz diferença. Sai de uma alíquota de 10,75 em Nova York, uma alíquota de 6 na Flórida, entendeu? E para entender quando isso é transparente e claro, como isso conecta as pessoas. No IVA é a mesma coisa. Quando a gente vai para a Europa, qualquer coisa que a gente compra, ela fica neurótica com o negócio do tax-free. E depois ela sabe o procedimento no aeroporto, não sei o quê. E é isso. O sistema tributário é, em primeiro lugar, transparência e credibilidade. Eu gosto muito da iniciativa. Primeiro, porque eu acho que ela está de acordo com a Constituição. Então, eu teria um primeiro problema, acho que jurídico, se eu imaginasse que o sistema não está de acordo. Eu não acho que esse dinheiro é da empresa para ela achar que tem direito a questionar o split. Eu acho que esse dinheiro é do governo, desde o início, é um dinheiro que, em última instância, é do consumidor. Então, ele pode ser feito. Na minha opinião, o split pode ser feito. E aí depende muito da ferramenta tecnológica funcionar ou não. Se ela funcionar bem, muito que bem. Se ela funcionar mal, eu vou falar mal. Eu tão simples quanto isso. Como qualquer outra ferramenta que a gente tem. Sim. E vai ser curioso, né? Porque essa questão da credibilidade, você mencionou um intervalo de 3 dias para os erros, né? Com certeza vai ter contribuinte ajuizando a ação nesses 3 dias, pedindo o dinheiro de volta. Então Vamos ver, entendeu? Podemos falar um pouquinho do período de testes, que eu acho que em algum momento você mencionou essa expressão, que é alguma coisa que me incomoda do Brasil, e isso sim tem me incomodado aqui nesse negócio da reforma. A mudança do sistema é uma mudança brutal, é uma ruptura. Eu utilizei essa expressão já aqui e eu acho que é preocupante, porque as empresas... Eu gosto do sistema novo, mas ele exige uma série de mudanças, adaptações, ele tem impacto. O que me impressiona no Brasil é o governo não ter essa sensibilidade, sabe, para criar programas de testes bem organizados. Isso deveria ter sido um capítulo da reforma. Dizendo que essa reforma ela vai ser implementada em um determinado momento, mas nós vamos viver num ambiente de testes como qualquer produto tecnológico de qualquer empresa privada. Todo mundo faz um ambiente de teste para levar isso pro live, assim, para começar efetivamente a colocar no mercado. E o Brasil simplesmente não pensa nisso. Então eu acho que a gente deveria viver um bom período de testes bem organizado, e o primeiro período de teste, que seria o ano que vem, já não está bem organizado.
A gente já não sabe a nota que tem que emitir, a gente não sabe se vai ser só a inclusão de 2 campos, se vai ter mais alguma coisa. Uma das perguntas que eu tenho mais recebido dos meus clientes é esse negócio dessa expressão: tenho que cumprir obrigações acessórias para ter direito a não recolher o IBS e CBS ano que vem. O que são obrigações? Nós não temos definição, e nós estamos já em junho. Sim. Então, o que a gente está realmente, eu acho que pecando aqui, é numa criação de um ambiente de teste seguro com regras muito claras. Certamente o ambiente seria muito melhor. Agora o governo está montando esse plano de pegar 500 empresas para fazer o teste ali das notas. Alguns clientes lá do escritório também vão querer participar disso. Mas tudo isso me parece um pouco de improviso, sabe? Sim. E isso aqui me deixa um pouco aflito, porque numa mudança tão importante como essa, a gente deveria ter regras mais organizadas. A gente não vai perder nada se demorar mais um ano ou menos um ano para implementar uma reforma tão estrutural. E deixar as empresas seguras em relação ao movimento de mudança seria uma coisa legal. Então, se eu tenho uma crítica a fazer, é a falta ali de um capítulo claro de, sabe, ambiente de teste para que todo mundo se sentisse seguro para fazer as migrações. Sim. Não lembro, acho que foi no congresso do IBDT, de algum professor falando que nós somos o país do recall, né? A gente vive de remenda, improvisa. Porque a gente faz e corrige. Exato. O IOF mostrou isso. Exatamente. Fez, 2 horas depois corrige. Porque não chamou as empresas, não discutiu, não, entendeu? Porque tudo é no improviso, no amadorismo. Sim. E aí é ruim mesmo. Mas, Peroba, muito infelizmente a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. E como último ponto aqui a ser tratado, como a gente falou ao longo da conversa, você é um defensor da reforma, entusiasta, mas você também falou que tem alguns pontos, né, que possam ser melhorados, podem ser melhorados, inclusive agora na última fala, mas assim, se puder dar um panorama geral, assim, alguma sugestão de ponto de melhoria na regulamentação, a gente vai ficar muito feliz de te escutar. Vamos lá. Eu acho que a lei material ficou muito boa. Acho que a 214 ficou muito bem feita. Diferentemente da 108 que está no Congresso. Eu tenho uma preocupação muito grande com a 108. Você sabe que no dia que a reforma passou, eu dei uma ligada para o Eurico para cumprimentá-lo e tudo mais, e eu falei, Eurico, nós temos um problema seríssimo na reforma, que é o IVA dual. Porque a gente, durante todos esses debates, esses anos todos, desde a época que eu participava da reforma, o Brasil nunca pensou em IVA dual. Então a gente não tem nem pesquisa, nem estudo suficiente e nem verificações internacionais das jurisdições que implementaram o IVA dual sobre os melhores mecanismos de harmonização. A gente não tem material, pode ver. Eu falei isso para ele e dito e feito. Assim. Aí depois veio esse projeto de lei, o 108, que é um projeto de lei muito capenga, sem nenhum tipo de regulamentação adequada, não tem comitês de harmonização claros, não tem soluções muito claras para o contencioso, existe uma confusão do ponto de vista administrativo. Então, em primeiro lugar, estou muito preocupado com o 108. Tenho feito várias sugestões. Agora, entendendo um pouco melhor os comitês de harmonização que existem no Canadá, na Índia e tal, existe coisa já bem implementada no mundo que poderia solucionar um pouco essa relação que vai ter que existir entre comitê gestor e Receita Federal, ou seja, como vão ser os processos de fiscalização, como vão ser os processos de solução de consulta administrativa, como vão ser os processos de debate de contencioso administrativo. Na justiça, como que nós vamos disputar? É uma justiça única? Vão ser justiças estaduais, federais? O comitê gestor pode ser polo passivo de uma ação? Não pode? Ou entra contra todos os estados? Essas questões vão ser todas endereçadas lá, sob pena da gente ter problemas sérios na aplicação das regras, né? Então, eu estou muito preocupado com o 108. Se ele passar do jeito que está, eu tenho muito receio do que pode ser o começo da reforma. Na regulamentação, o que eu acho que tem que existir é um maior detalhamento de várias questões. A lei material, como eu falei, eu acho que ela ficou muito boa como regras gerais, mas o que existe de hipótese de dúvida na hora da aplicação são muitas. Assim. Eu tenho trabalhado com as empresas de tecnologia, pegando use case por use case deles, e eu tenho ainda dúvida em relação a vários dos pontos. Casos que pode ser que tenha, IBS, CBS, pode ser que não tenha. Tenho as minhas interpretações, mas seria muito legal se na regulamentação viesse já alguma coisa com maior clareza. Então, o meu desejo da reforma é que ao longo do tempo os regimes especiais e as alíquotas elas voltem para alguma coisa um pouco mais simples. A gente acabou ficando com 5 alíquotas. Sim. E alguns regimes especiais, eu gostaria que esse negócio fosse enxugado, isso não vai acontecer nesse momento inicial, mas que pelo menos as regras elas fossem uniformes entre Receita e Comitê Gestor e que elas pudessem detalhar um pouco melhor casos práticos, sabe? A nossa Receita Federal ela tem uma tradição de tratar nas ienes as coisas na teoria.
diferentemente de outras jurisdições onde as pessoas Sim. realmente se dedicam a entender os casos práticos e na regulamentação dão exemplos práticos que facilitam, acho que o compliance das empresas. Então, eu gostaria que a regulamentação viesse nessa linha, ela poderia ser aberta para consulta pública, para todo mundo participar, mas agora que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. O governo prometia agora para o meio do ano a regulamentação, estou achando que não vai vir, porque não existe ali ainda uma conversa muito clara entre Receita e Comitê Gestor, esse negócio deve vir para o segundo semestre. Então, tem uma preocupação que a regulamentação... Vamos falar especificamente nas questões lá de tecnologia. Essa parte toda da regulamentação da responsabilidade teria que vir com maior detalhe. Como que vai ser essa regra de substituição? Como que eu faço o cadastro internacional? Que tipo de cadastro é esse? Que tipo de informações eu tenho que prestar? Tem que ter uma pessoa no Brasil responsável por isso? Não tem. O recolhimento do imposto vai ser antecipado? Não vai? Eu tenho que emitir nota do exterior? Que tipo de nota vai ser? Entendeu? São pontos importantes. Quantos pontos importantíssimos? Sim. São pontos que eu espero ver na regulamentação. Mas nós estamos chegando a meses do período de teste e a gente não tem nada sobre isso, né? Mesmo na regulamentação local, como que vai se dar esse negócio de eu ter que checar o cadastro das empresas no IBS e na CBS, se ele vai emitir nota ou não, qual o portal que eu vou poder fazer esse tipo de consulta para eu poder fazer o API correto para poder fazer as checagens, que tipo de informações eu tenho que entregar todo mês para a Receita ou pelo menos ficar disponível na empresa para que ela possa checar as transações que aconteceram no meio do meu marketplace. A regulamentação vai ter que ser nesses detalhes. Sim, sim. E é muita coisa, quando a gente teve regimes especiais, passaram a ser vários setores. Sim, sim. Então, isso ainda tem que vir, né? Então, assim, eu gosto muito da reforma, mas acho que tem muita coisa para acontecer. Sim. Eu gosto da reforma em termos de modelo. O que eu gosto da reforma Da é ideia, modelo, da ideia, da originação da ideia. Eu não gosto do sistema compartilhado de tributação. Acho que ele não funcionava e ia funcionar cada vez menos no mundo mais digital. Ele até funcionava, acho que, quando a gente tinha uma economia mais voltada a serviços claros e indústria, mas quando ela passou a se digitalizar, o nosso modelo de compartilhamento ele não é compatível com a economia digital e com o dinamismo da economia digital. Então, eu gostei da mudança de modelo, porque eu acho que ele vai estar mais adequado ao que a gente tem como economia, o que está implementado no resto do mundo, segurança jurídica, né? Alguma coisa mais compatível com o que a gente tem. Mas eu tenho muito receio ainda em relação a várias coisas da regulamentação e implementação, sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem sempre a preocupação do que vem por aí em atos administrativos da Receita e dos estados e municípios também, né? Claro, sempre vem muita coisa boa, coerente, etc., mas às vezes vem interpretações divergentes, e acho que o Bruno que comentou também algo do tipo, vai ser uma regulamentação só, vão ser duas, imaginamos que uma só, né? Porque do ponto de vista, é um tributo só, né? Do mesmo jeito, o próprio contencioso, que ainda há uma tendência muito forte de termos dois contenciosos, mas a gente imaginava e gostaria que fosse um contencioso só, né? Então, vamos torcer para que a 108 melhore, para que a regulamentação venha redondinha e que a gente tenha boas surpresas aí na regulamentação da reforma. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth & Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth & Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth & Family. Peroba, te agradecendo muito pela sua presença aqui. Chegou 6h50 da manhã, cedinho, você já é famoso por chegar cedo no escritório, ser um sujeito pontual, e aqui não foi diferente. Quando a gente falou no Jovem Tex que íamos chamá-lo de novo, não foi da boca para fora, né? Verdade. E a gente agradece muito sua presença aqui, o bate-papo foi super bom, esclarecedor, imprescindível, eu diria, para quem trabalha com tributação sobre o consumo, especialmente para o pessoal das empresas de tecnologia. Então, a gente agradece muito
E eu passo a palavra agora ao Vini para ele também te agradecer e a gente finalizar nosso bate-papo. Não, só reiterar o agradecimento, foi super bacana aqui. A gente sempre aprende muito e aprendeu muito hoje também. Escutar alguns pontos assim muito relevantes de quem todo dia é suscitado a falar dessas coisas, naturalmente, com os seus clientes. Então, só agradecer mesmo. Novamente, como eu falei no início, você é um cara que está sempre disponível para vir aqui, para bater esse papo com a gente, com toda a nossa audiência. Então, muito obrigado mesmo. A gente fica muito, muito contente. E, enfim, já fica aqui também um convite para quando esse troço for melhor esclarecido, né? Quando a reforma estiver em vigor. Exato, a gente confirmar se as coisas que eu estou falando aqui são... Então, por favor, Peroba. Não, primeiro agradecer mais uma vez o convite, é uma alegria, assim, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, pelo novo formato do podcast. Talvez vocês nem saibam, mas o alcance do que vocês fazem é brutal, assim, especialmente eu acho que para os jovens advogados que estão começando a trabalhar agora e que precisam conhecer essas coisas, é muito difícil eles terem contato com as pessoas, talvez com o tempo de trabalho que eu tenho, de experiência, etc. Então, ter acesso a essas informações e poder contar como foi tudo isso, falar de reforma, de um período histórico de 20 anos, não é um material que está disponível com facilidade. Então, eu queria parabenizar vocês por ter essa preocupação e esse interesse por explorar essas histórias e divulgar. E eu acho que realmente fica todo mundo muito feliz em poder conhecer essas histórias. Muita gente vem, até do próprio escritório, vem falar comigo. Que legal. Muito legal, muito legal. Então, parabéns. Estou sempre disponível. Quando vocês me fizeram a proposta, eu tive que cancelar a primeira vez porque eu tive um compromisso, mas quando vocês me fizeram a proposta, eu estava falando com o Braga, ele falou, não, começa às 7 horas da manhã. Eu sou um cara da manhã, assim, o pessoal do escritório, todo mundo sabe, a minha carreira inteira, eu cheguei muito cedo, meu negócio é de manhã, eu trabalho cedo, eu não sou uma pessoa da noite, assim, do escritório dificilmente eu fico mais... para o período da noite, como eu nunca fui alguém tão envolvido com operações de M&A, mercado de capitais, eu precisei menos fazer isso. Se eu preciso trabalhar, trabalho de casa. Assim, mas o meu negócio é chegar cedo no escritório e trabalhar. Então, qualquer proposta que o pessoal me faz 6, 7 horas da manhã, que para outros seria um problemão, para mim, assim, é o que me faz isso, sabe? É o meu motivador. Então, só aproveitando essa brincadeira final, realmente para agradecer. Estou sempre à disposição de vocês para conversar. Obrigado. Obrigado. Falam que o doutor Pinheiro chegava no escritório 4h30 da manhã, é verdade isso? A vida inteira, eu convivi com ele muito tempo, virei sócio Pinheiro trabalhando. A carreira dele inteira, até ele sair do escritório, ele chegou 4h30, ele tomava café no escritório, já começava a organizar as coisas. Quando eu entrei no escritório, só uma última curiosidade, para quem não sabia, o escritório já era bem grande quando eu entrei, né, em 94. E o Pinheiro revia tudo de todas as áreas. Então, todo dia ia para a sala dele, uma pilha de pastas que dava aquela parede inteira, assim. E ele, quando todo mundo começava a chegar às 7h30, 8 horas da manhã, estava revisto já. Todos os dias, enquanto eu convivi com ele no escritório. Então, assim, acho que tem uma questão biológica. Minha mulher, ela não acorda de manhã, ela não acorda cedo. E eu aprendi ao longo do tempo que é biológico. Tanto que eu entender o funcionamento dela para a gente conseguir conviver, porque ela é uma pessoa muito mais da tarde e da noite. Mas para quem gosta de trabalhar cedo, é o melhor horário, porque é o horário que efetivamente eu consigo hoje em dia trabalhar e produzir alguma coisa. A partir de 8h30, 9 da manhã, gente, reunião, call, vídeo, aí eu não consigo mais produzir. E eu gosto de produzir coisas, gosto de pensar. Nesse momento o direito tributário está em transformação no Brasil. Pô, eu tenho escrito muita coisa sobre essas questões de reforma, tributação de tecnologia, e é nesse período aí das 6, 6h30 até as 8h30 que eu me dedico a isso. Que legal. Maravilha, Peroba. Muito, muito obrigado. Pessoal, a gente agradece muito a audiência. Pedimos para que nos sigam nas redes sociais, vai aparecer em algum local por aqui. Se a gente não fizer agora, a gente leva bronca, né, Vini? Então, pedimos para que vocês acompanhem, nos deem feedbacks, se gostaram, o que a gente pode melhorar. Vai ser sempre um prazer e uma alegria ouvir o que vocês têm a dizer. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente.